Se você teve a oportunidade de acompanhar todos os estudos anteriores, então, na medida do possível, assim que o vídeo for lançado, os vídeos, seria importante revisitar com calma, porque aí o que é que a gente faz? A gente vai meditar com mais atenção e com oração nos textos. Os textos são preciosíssimos. E eu queria mostrar, eu não sei se a sua Bíblia é a Bíblia Legado, né? A minha é. Eu vou mostrar a minha Bíblia Legado para eu compartilhar com os irmãos o que é que eu faço. Lá no final da Bíblia Legado, aqui é o que eu faço, não é da Bíblia, tá? É aqui que eu queria compartilhar. Ó, tem nas últimas folhas, essas folhinhas, várias folhas com linhas. Eu divido a folha na metade e eu faço aqui as anotações das citações que eu tenho convicção que o Senhor Deus colocou no meu coração, que essas citações elas têm que andar comigo. São muitas citações. Como eu divido na página, então cabe várias, cabe muito mais do que se eu não tivesse dividido. Então, o estudo de hoje já estava prontinho. Foi quando eu acordei, eu disse, e eu revisando a mensagem, o nosso estudo, eu percebi que tinha uma citação que precisava estar ali. E eu fui procurar, eu não lembrava onde estava. Mas eu disse, eu anotei em algum lugar. E aí, o Santo Espírito é imbatível, não é? Ele me lembrou, na verdade, que eu tinha anotado na minha Bíblia. E aí, eu coloquei aqui para nós meditarmos. Nós estamos no limiar, irmãos, todos nós, estamos no limiar dos tempos eternos. E nós precisamos estar vivendo uma vida de contrição. Nós vamos entender por que hoje no estudo, por que a nossa vida precisa ser uma vida de constante contrição. É somente um coração contrito que é alcançado por Cristo, pelo Espírito Santo. Se não for um coração contrito, o oposto de contrição, eu vou colocar um termo que ele é bem amplo, certo? Que tem várias coisas contidas nele. O nosso coração ele é tendente ao farisaísmo. Então, nós precisamos hoje entender realmente se nós temos vivido a vida de Cristo. Lembrando, isso eu tenho repetido desde o primeiro estudo. Nós não podemos assistir a estas mensagens e pensar, esta mensagem, meu esposo podia... É para o meu esposo, ou é para o meu filho, ou é para o irmão da igreja, é para fulano, é para tal pessoa. Esses estudos que nós estamos fazendo é como se estivessem somente nós e os textos. Somente nós e o estudo. E mais ninguém. É como se não houvesse mais ninguém ao nosso redor. É Cristo falando diretamente conosco. Então, eu vou compartilhar aqui. Irmão Marcos, assim que for possível, o irmão me sinaliza se está a tela cheia, tá bom? Vou só esperar o computador aqui compartilhar. É possível visualizar a tela cheia, irmão? Sim, perfeito. Então, vamos lá. Então, a nossa última pergunta do nosso estudo. Tenho vivido a vida de Cristo? Essa é a nossa maior necessidade. Nós ontem estudamos a respeito se somos cristãos quentes. Estudamos Laodiceia. O laodiceano, o perfil laodiceano. E nós vimos
que, lamentavelmente, Laodiceia não se salva. O laodiceano, ele não tem salvação. E, por outro lado, felizmente, nós ainda estamos em tempo de graça. E é neste tempo de graça que nós precisamos convidar Jesus para morar em nosso coração. A citação extremamente conhecida por todo adventista do sétimo dia nos diz assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. É Cristo falando. E nós vamos entender, irmãos, o que isso quer dizer. O Senhor Deus nos explica pela pena de Ellen White. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, em sua vida, e com ele cearei e ele comigo. Isso é o ápice da comunhão. Cristo vai ter comunhão conosco, e nós com ele, se nós ouvirmos a voz dele. Nós vamos entender o que é ouvir a voz de Jesus Cristo. Como ele fala conosco. Aqui, essa citação, nós iniciamos meditando nela, que diz o seguinte: quão disposto está Cristo para tomar posse do templo da nossa alma, se o deixarmos entrar? Olha aqui, eu deixei marcada aqui, existe uma condição. Quando nós oramos a Jesus Cristo pedindo que ele transforme o nosso caráter, a nossa vontade, os nossos pensamentos, as nossas ações, o que falamos. Então, quando nós pedimos isso em oração, existe uma condição, existe algo que pode impedir que isso ocorra. É se nós o deixarmos entrar ou não, né? Uma vez eu ouvi um pregador fazendo a seguinte pergunta: vocês acham que existe limite para a graça de Deus, para que ela trabalhe em nossa vida, haja em nossa vida? A maioria das pessoas que estavam ouvindo ali disseram que não há limite. E ele disse: ah, sim, há um limite para a graça de Deus. E esse limite é a minha e a sua vontade. Então, é por isso que está marcado aqui o C, é uma condição. O texto continua. Então, quão disposto está Cristo para tomar posse do templo da alma, se o deixarmos entrar? E ele é representado como esperando e batendo a porta do coração. Então, por que não entra? A resposta é porque o amor do pecado fechou a porta do coração. E a gente vai já já ampliar isso. Como é que isso acontece? Logo que consintamos em renunciar ao pecado, reconhecendo a nossa culpa, é removida a barreira entre a alma e o Salvador. Percebe que aqui tem vários pedacinhos de informação importantíssimas para nós? Primeiro, nós estudamos inclusive a respeito disso ontem. Logo que nós consintamos em renunciar ao pecado, para que nós façamos isso, decidir, consentir, é na verdade decidir rejeitar, abandonar o pecado. Primeiro, nós temos que reconhecer o que é o pecado na nossa vida, não é verdade? Depois que nós reconhecemos o pecado, nós reconhecemos na sequência que nós temos culpa, porque nós escolhemos pecar. Pecado é escolha, é decisão. Quando isso acontece e nós confessamos, é removida a barreira entre a alma e o Salvador. Nada mais impede que Jesus haja nos libertando do poder escravizador do pecado, né? Mas nós vamos entender isso melhor. Vi que muitos têm tanto lixo empilhado na porta do coração que não conseguem abri-la. Abrir para quem? Para Cristo. Como é que isso acontece? Mantenha isso na sua mente.
o abrir da porta, nós estamos constantemente fazendo referência a Apocalipse 3:20, tá bom? Apocalipse 3:20, a partir de hoje, vai ficar plenamente compreendido por todos nós. Alguns têm dificuldades entre eles e seus irmãos para remover. Eu vou dar uma pausinha aqui e dar um testemunho pessoal. No ano de 2020, aqui na nossa cidadezinha, nós nos mudamos para cá no ano de 2019. E no ano de 2020, eu fui a Belém, minha cidade natal, e lá, por muitos anos, alguns 4 ou 5 anos, nós tínhamos um pequeno grupo muito firme. Um pequeno grupo que nós estudávamos as verdades para este tempo. Verdades que não têm sido pregadas nos templos adventistas do sétimo dia. E um dia, eu reuni um grupo de irmãos na casa de uma querida irmã, que havia sido nossa anfitriã por muitos anos deste pequeno grupo. E o tema era perfeição cristã, santificação e vitória sobre o pecado. Na verdade, todos eles, esses 3 temas, são um só, né? E quando eram membros, participavam desses estudos, pessoas que tinham cargos na nossa antiga igreja lá em Belém. E alguns anciãos da igreja estiveram presentes e o convite foi se espalhando. Como o estudo ele era todo baseado na Bíblia e no espírito de profecia, por que temer? E eram verdades para o nosso tempo, são verdades para o nosso tempo. E então, o pastor da igreja, que era a nossa igreja, recebeu também o convite e decidiu ir à reunião. Quando nós iniciamos a reunião, pontualmente às 19h, eu dei a seguinte explicação. Eu estou dando esse contexto, irmãos, para que os irmãos entendam a luta dessa parte da citação que diz assim, ó, alguns têm dificuldades entre eles e seus irmãos para remover. Eu estou dando um testemunho meu, do que aconteceu com a minha vida e em meu coração. E 30 minutos depois de iniciado o estudo, o irmão, pastor adventista do sétimo dia, que me conhecia, sabia quem eu era, ele chegou atrasado, 30 minutos, cerca de 30 minutos. E no início eu tinha dado a seguinte orientação. Os textos do Espírito de Profecia, todos vêm com a imagem de Ellen White ao lado. Os textos da Bíblia vêm todos com a imagem da Bíblia aberta embaixo. Tudo que estiver em letra branca, sem nenhuma imagem, é cleuma falando e pode ser contestado. O que é Bíblia e Espírito de Profecia são incontestáveis. Eu dei essa e todos entenderam e assim nós seguimos. Quando o teólogo chegou 30 minutos atrasado, ele ficou cerca de 15 ou 20 minutos, entrou silenciosamente, ficou observando 15, 20 minutos e depois saiu. No dia seguinte, na comissão da igreja, eu não estava lá, mas uma amiga minha, amigos meus, que eram membros da comissão, me comunicaram depois. Ele disse que a irmã Cleuma, que nunca mais eu teria autorização para pregar no púlpito da igreja e nem dar aula na classe da escola sabatina. Eu era professora da classe da escola sabatina. Então, todas as vezes que eu ia a Belém, que é a minha cidade natal, ele me chamava, alguns irmãos me chamavam para eu assumir a classe.
E ele disse no final: "Eu vou tomar providências". As providências, ele entrou em contato com a minha associação em São Paulo, atual, e eles enviaram aqui na nossa cidadezinha, não é uma igreja, é um grupo. E os irmãos sabem que grupo de igreja não tem pastor. Nós somos distrito da cidade vizinha. E o pastor vinha aqui, como nós somos distrito, o pastor vinha aqui uma vez, praticamente no mês, quando vinha, porque são várias igrejas que ele toma conta. Foi mandado um teólogo específico para ficar responsável aqui pelo templozinho, pelo grupo. Quando, durante a pandemia, tinham começado no segundo semestre de 2020, mais especificamente no mês de outubro, quando eu fui ao templo com meu filho, ele nos recebeu e disse: "Ah, a senhora que é a irmã Cleuma?" E até então eu não entendia o porquê da pergunta. E aí depois eu vim descobrir que o teólogo de Belém havia entrado em contato, havia dito que eu e minha família, nós éramos dissidentes e que nós não poderíamos fazer mais nada na igreja. Meu esposo era professor da escola sabatina, ele foi retirado. Eu e ele não fomos mais chamados para pregar. Nós vínhamos desenvolvendo um projeto de saúde lindo, lindo, em que meu esposo ficava responsável pela parte de preparação física, atividade física, eu ficava com as palestras e nós ficávamos com a parte de culinária saudável também. E nós visitávamos aqui os irmãos, afastados da igreja, orávamos, fazíamos cultos com eles, a cada fim de semana, nós fazíamos sempre isso. E qual foi o resultado? Nós fomos disciplinados sem ser disciplinados. Não tínhamos mais voz. E os próprios irmãos do próprio templo começaram também a nos difamar. Eu fiquei agora vem a Cleuma. Lembra? Sempre é para nós. Alguns têm dificuldades entre eles e seus irmãos para remover. Meus irmãos, foi mais de um ano, aproximadamente 1 ano e meio ou mais, de 2020 até meados, final, início de 2022. E eu clamando para que o Senhor curasse o meu coração. Porque os sentimentos que tinham dentro de mim eram sentimentos que eu chorava, sabe por quê, irmãos? Não era mais nem tanto pelo que tinham feito conosco. Por quê? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, falarem todo tipo de mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão que está no céu, porque assim foram perseguidos os profetas antes de vós. Eu entendi isso, mas o meu coração estava ferido. Estava ferido, sabe por quê, irmãos? Porque a minha compreensão deste verso era uma compreensão parcial, incompleta. Por quê? Porque eu ainda abrigava no meu coração o sentimento maligno contra aqueles teólogos e inclusive os irmãos daqui da cidade que nos fizeram tão mal, tanto mal. Mas eles fizeram mal a quem? A nossa reputação. E Cristo havia dito que seria assim. Mas quando o coração é ferido, a nossa justiça própria, o nosso eu, ele quer lutar. Ele quer preservar, não a minha imagem, o meu nome. Eu não fiz nada de errado. E vem uma série de justificativas. E eu percebi que eu estava me vitimizando. Espiritualmente, me vitimizando. E hoje, eu dou glórias a Jesus. Porque
por aqueles teólogos e as pessoas que nos fizeram mal e que ainda nos fazem, falando de nós. O único sentimento que existe no meu coração, e eu só posso falar por mim, o sentimento que existe no meu coração é de compaixão. Por quê? Porque se elas não se arrependerem, não há lugar no reino dos céus para elas. Então, eu estou dando esse testemunho aos irmãos para que os irmãos entendam que essas dificuldades, elas existem. E eu estou dando agora um exemplo sobre algo de fora, de alguém de fora. Mas existem pessoas dentro da nossa família que nos causam dor e sofrimento. Alguns têm dificuldades entre eles e seus irmãos para remover. Outros têm temperamentos malignos, cobiça egoísta, para remover antes que possam abrir a porta. Outros rolaram o mundo diante da porta do coração, trancando-a. Todo esse lixo deve ser retirado. E então poderão abrir a porta e dar as boas-vindas ao Salvador. Muito bem. Agora, olhe só, como podemos abrir a porta para Cristo? Agora, irmãos, muita atenção, eu vou ler devagar. Nós vamos meditar nessa citação, que para mim foi um achado. Eu não entendia corretamente o que significava Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Então, eu não entendia isso. Vamos entender agora, porque o Espírito Santo é quem nos revela. Quando Deus envia uma mensagem, ele atribui isso a ele batendo a porta do nosso coração. Queridos, hoje, nesta mensagem aqui, é Jesus novamente batendo a porta do seu coração. Eis que por meio dos meus mensageiros delegados estou à porta e bato. Onde está essa? Vocês percebem que eu coloquei aspas? Onde está dito isso? Eis que por meio dos meus mensageiros delegados estou à porta e bato. Vamos entender. A citação começa bem aqui, ó. Aos laodiceanos autossuficientes, não, perdão, os laodiceanos autossuficientes excluíram Jesus. Mundanismo, presunção, orgulho e indiferença há tanto tempo prendem as almas nas cadeias da incredulidade, que agora, quando a voz do Salvador é ouvida, por meio de quem? Por meio de seus mensageiros, rebelião e teimosia de alma são adicionadas para aprofundar a culpa. Então, olha só. O Senhor aqui está nos falando de um grupo de pessoas que eu não sei quem é, eu não os conheço, e eu rogo a Jesus que eu não esteja no meio deste grupo, que esse grupo, eles vivem o mundanismo. Queridos, e eu estou aqui no contexto de quem tem toda a luz. Adventistas do sétimo dia, não está falando dos de fora, não. Mundanismo, presunção, orgulho e indiferença. Essas pessoas têm isso, presas na cadeia da incredulidade. E quando vem a voz do Salvador por meio de seus servos falando que precisa haver a reforma de saúde, a reforma do vestuário, a reforma da recreação, a reforma da linguagem. Queridos, eu vou abrir um parêntese na reforma da linguagem. Se os irmãos puderem ler o capítulo 71, a linguagem do lar adventista, leiam. Por meio de seus mensageiros, reforma do que contempla, reforma de com quem se relaciona. Então, quando um mensageiro do Senhor apresenta a voz de Jesus com estas verdades,
O que brota no coração dessas pessoas? Rebelião e teimosia. Os dois são pecados. E eles são adicionados à conta dessas pessoas para aprofundar a sua culpa. Entende como é grave o que está acontecendo? Entende que quando tem um líder eclesiástico de um templo adventista do sétimo dia que impede um servo de Deus de pregar a verdade para este tempo, ele está adicionando rebelião e teimosia ao seu orgulho, à sua presunção, à sua indiferença, ao seu mundanismo, impedindo que as ovelhas tenham acesso à verdade que santifica a alma e que prepara para a trasladação. A citação continua, o texto não termina. Vestidos com suas vestes inúteis de justiça própria, eles se sentem insultados quando lhes dizem que estão nus. A voz do Salvador é ouvida. Eis que por meio dos meus mensageiros delegados estou à porta e bato. É Jesus falando, meus irmãos. É Jesus declarando que ele está à porta e bato por meio de quem? Por meio dos seus mensageiros delegados. Delegados escolhidos por ele, designados por ele. A pergunta que a serva do Senhor nos faz, final nessa citação, é: irás permiti-lo entrar? Irás permiti-lo entrar, Cleuma? Coloque o seu nome. A referência é uma carta que Ellen White escreveu para o pastor Haskell. Este, sim, é digno do título de pastor. Obrigada, amor. Carta número 30A, 5 ou 6 de setembro de 1892. E essa carta ela não foi publicada. Então, meus irmãos, conseguem compreender que nós estamos recebendo de Deus todas as oportunidades por meio dos seus mensageiros delegados, também, além da nossa comunhão pessoal? O desejado de todas as nações nos diz o seguinte: a expulsão do pecado é o ato da própria alma. Na verdade, não possuímos capacidade para livrar-nos do controle de Satanás. Mas quando desejamos ser libertos do pecado, e na nossa grande necessidade, clamamos por um poder fora de nós e a nós superior, as faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo e obedecem aos ditames da vontade. Opa! Nós estudamos a respeito da vontade esses dias que se passaram. Que vontade está falando aqui? Olha só. E obedecem aos ditames da vontade, não da vontade do próprio eu, da vontade pecaminosa, egoísta, má, mas da vontade agora santificada no cumprir o querer de Deus. Para nós vivermos a vida de Cristo, nós também temos que ter o mesmo sentimento que Jesus teve com relação ao pecado, meus irmãos. E sabe qual era? Ódio perfeito. Ódio perfeito. Eu tenho pedido isso em oração. Nós comentamos isso nos nossos estudos. João Batista, ele recebeu a dádiva de Deus de pressentir a aproximação do diabo quando ele estava indo para tentá-lo. Eu tenho clamado ao Senhor algo semelhante para que ele me dê a real noção do pecado na minha vida. Daquilo que eu ainda não percebi como pecado. Eu tenho clamado que ele me ajude a perceber. Humilhai-vos diante de Deus e fazei sinceros esforços
para esvaziar o templo da alma de todo entulho. Lembram do entulho que está na porta do coração? Olha aqui, e nós vimos vários entulhos espirituais ontem. Aqui tem alguns: inveja, ciúmes, suspeitas e críticas. Nós vimos ontem várias coisas, vários outros. E a citação continua, Testemunhos para a Igreja, volume 5. O Senhor continua nos dizendo o seguinte: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Na Nova Versão Internacional é mente dividida. Purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se. Olha o apelo que o Senhor Deus faz por pena de Tiago para nós. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Não há mérito nenhum em mim e nem em você, meu irmão. Nada que nos recomende ao céu. Precisamos reconhecer que somos pó acima de tudo e que sem Cristo nós nada podemos fazer. João 15:5. Como é que eu faço isso, então? Como é que isso acontece de forma prática? Eu vou sugerir uma humilde oração aos meus irmãos. Coloque o seu nome. Senhor, aqui está o meu coração, com todos os pecados que existem nele. Meu ressentimento, minha amargura, meu ódio, o culpar os outros pelos meus pecados de irritação e impaciência, ou o que quer que esteja no meu coração. Senhor, pegue o meu coração e me purifique de todo pecado. Crie em mim um novo coração e entre na minha vida e me capacite pelo seu Espírito Santo. Jesus pode fazer isso hoje, se eu e você nós entregarmos tudo a Ele. Essa oração, irmãos, está autorizando o Espírito Santo, o Consolador, o representante de Cristo nesta terra. Nós estamos autorizando a que Ele haja em todas as câmaras do nosso coração, da nossa alma, e Ele possa eliminar tudo o que há de entulho, de podre ainda na nossa vida. Mas antes de nós prosseguirmos, aqui no item 1, eu coloquei aqui, culpar os outros pelos meus pecados de irritação e impaciência. Então, meus irmãos, isso é muito típico no lar. O esposo com a esposa com o esposo, a mãe com os filhos, um irmão com outro irmão. Queridas mamães, nós precisamos entender isso. Eu já fiz muito isso. Já gritei muito com meus filhos e justificava os meus gritos, a minha irritação, a minha impaciência, dizendo que o comportamento deles era o que me levava a fazer aquilo. Eu já fiz isso com o meu esposo, de dizer que eu estava tendo uma determinada reação por consequência do que ele tinha me causado. Ninguém é culpado, ninguém pode ser responsabilizado pela escolha que eu faço de reagir a um determinado estímulo externo, seja ele qual for. E se nós, como mamães e papais, nós não entendermos isso, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir abrir os olhos dos nossos filhos que estão em fase de formação do caráter. Nós não vamos estar habilitados a ajudá-los a visualizar isso. E isso pode virar um entulho tão grande na porta do coração dos nossos filhos que eles também não permitam que Cristo entre. Entendem, meus irmãos, como é difícil, como é seríssimo
essa questão, é seríssima essa questão de eis que estou à porta e bato, e não deixar que Jesus entre, porque tem entulho no nosso coração, aqui estão alguns pecados. Então, meus irmãos, Jesus está nos mostrando como nós fazemos isso, como nós retiramos o entulho que impede que nós vivamos a vida de Cristo. Se pedirmos a Ele, o Senhor nos dará o Espírito Santo para purificar a habitação da alma, porque todos os quartos do templo de Deus devem ter sua presença e ser purificados. Todas as câmaras da nossa alma precisam estar ocupadas, preenchidas com o Espírito Santo, meus irmãos. O texto continua, Testemunhos para a Igreja, volume 1. Quando alguém é totalmente esvaziado de si, quando todo falso Deus é expulso da alma, o vácuo é preenchido pelo influxo do Espírito de Cristo. Tal pessoa tem a fé que purifica a alma da contaminação. Ele está em conformidade com o Espírito e cuida das coisas do Espírito. Ele não tem confiança mais em si mesmo. Cristo é tudo e em todos. Este é o milagre que precisa acontecer na minha e na sua vida, meus irmãos. Já pensou? Quando eu li isso pela primeira vez, sabe quem me veio à mente imediatamente? O apóstolo João. João caminhava, irmãos, pelas ruas antes dele ser preso. Ele caminhava. E muitos que nunca haviam visto Jesus pessoalmente, muitos cristãos que não haviam visto Jesus pessoalmente, viam que era Jesus andando ali na pessoa de João. A pergunta que eu faço para a minha reflexão em primeiro lugar, coloque o seu nome. As pessoas dentro da minha casa, meu esposo, se você é homem, coloque a sua esposa. O meu esposo, os meus 2 filhos, têm visto Jesus em mim dentro da minha casa? Deus tem um plano maravilhoso para nos salvar e nos dá poder para viver vida santificada. Devemos descobrir qual é o seu plano e então cooperar com ele. É só o que o Senhor Jesus deseja. O primeiro passo é um coração disposto. Disposto a seguir o assim diz o Senhor e não o assim eu acho. Quando nós decidirmos cooperar com Deus, o Espírito Santo vai começar, esse é o primeiro passo para o Espírito Santo começar a tirar o entulho da nossa alma, da porta do nosso coração. Vamos entender que neste processo, irmãos, de perdão pela fé, existe a parte de Deus e existe a nossa parte. Nós temos falado sobre isso esses dias, em especial ontem. E nós vamos entender que quando o Senhor Jesus dá um passo, nós também damos um passo. É o poder divino e é o esforço humano aliado ao poder divino. Vamos entender? O primeiro passo nesse processo de retirada do entulho é o Senhor Jesus nos atrai com a sua benignidade, com seu amor, com a sua bondade, com seu caráter, com tudo que ele é de maravilhoso. E qual é a nossa parte, a nossa resposta? É não resistir ao atrair quando ele nos atrai. A parte de Deus, a parte de Cristo, ele, por meio do seu representante aqui na Terra,
o Espírito Santo convence, me convence do pecado, da justiça e do juízo. E qual é a minha parte, a parte da Cleuma? É reconhecer a minha culpa e a minha necessidade da sua justiça, do seu perdão. Nós vimos que o ato de clamar o perdão de Deus, ele coloca, quando nós pedimos esse perdão, ele nos comunica, ele nos dá a sua justiça, no lugar daquilo que nós rejeitamos e entregamos e expulsamos da nossa vida com o poder, por meio do poder do Espírito Santo. Também a parte de Deus, ele me convence, ele convence a Cleuma, ele concede a Cleuma o arrependimento. Queridos, praticamente tudo o que acontece na nossa vida é o Senhor Deus agindo em nós e por nós. Ele me concede o arrependimento. E qual é a minha reação a isso? Qual é a minha parte a isso? Eu confesso e abandono meus pecados. Eu entrego a Cristo todo o meu coração. Isso, vocês conseguem perceber que nós e o Senhor Jesus Cristo, ali neste processo de arrependimento, de confissão, de entrega, de tirar o entulho dos pecados espirituais, hipocrisia, justiça própria, orgulho, egoísmo, irritação, maledicência, ruins suspeitas, tudo isso, o Senhor Deus, ele vai retirando da nossa vida quando nós vamos confessando e abandonando e entregando tudo a Ele da nossa vida. A parte de Deus, outra parte de Deus, Ele me perdoa, Ele me limpa, Ele então me regenera, Ele me faz livre, então, Ele me torna livre para viver uma vida santa. Qual é a minha parte? Ele prometeu, ele disse que ele faria isso para mim. E a palavra de Cristo é viva, é real, ela se realiza na minha vida a partir do momento que eu creio nela e eu a aceito. Qual é a parte de Deus? Então ele vai viver em mim e ele vai me conceder poder. Poder para eu viver todos os princípios da sua palavra revelada, que é o seu caráter. Ele vai me habilitar. Lembra que nós falamos que o que mais o diabo tem atacado é a graça habilitadora, a vitória sobre o pecado, porque é quando nós cremos e aceitamos essa palavra de que é possível viver vida santa, mesmo com natureza pecaminosa, porque Jesus viveu essa vida. Se é possível, e Cristo provou para nós que é possível, então ele vive em mim e me concede poder para viver a vida dele em mim. Então, qual é a minha parte? É viver por meio do poder de Cristo e dar muito fruto. Qual é o fruto? O fruto do caráter de Cristo. São 9 frutos, nós já conhecemos. E então, não acaba. O processo continua. Qual é a parte de Deus? Ele fornecerá um meio de escape ao me sobrevir a tentação. Percebamos, irmãos, que aqui não estamos dizendo em momento algum que somos agora impecáveis. Estamos livres, totalmente livres de pecado. Mas que enquanto nós estivermos neste mundo mal, essa possibilidade ela vai existir. Mas o que é que... Olha como o Senhor Deus é maravilhoso. Qual é a parte dele? Ele nos fornece um meio de escape. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Irmãos, eu vou parar aqui para nós fazermos uma oração. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo que estamos aqui, pedindo ao Senhor que o Senhor não permita que nada desvie a nossa mente do que o Senhor deseja nos revelar. Afaste, Senhor,
daqui do meio de nós. Afaste qualquer influência que possa atrapalhar o bom andamento do que o teu Santo Espírito tem preparado para nós. Te rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Não há nenhuma tentação que seja forte demais, severa demais, que nós não consigamos vencê-la. Não existe. E qual é a nossa parte? Tomar o meio, qual é a parte da cleuma? Tomar o meio de escape do Senhor e ser submissa a esse meio de escape, seja ele qual for. E todos os meios de escape o Senhor nos dá por meio de sua santa palavra. Por isso, nós precisamos ter a palavra de Deus fixada, gravada na nossa mente. E, por fim, ele será meu advogado se eu cair. É promessa. Temos advogado junto ao Pai. E, se eu cair, qual é a minha parte? Depois, arrepender-me e voltar a Ele. Irmãos, esta comunhão, esta relação do que Deus pode fazer por nós e da nossa reação à iniciativa de amor de Deus, perceba que sempre parte do Senhor, sempre parte do Pai. A nossa parte é apenas nos render e não resistir. É essa a nossa parte, crer, aceitar, viver, decidir viver a vida de Cristo. Toda a parte de Deus tem a ver com trabalhar em nossos corações, enquanto nossa parte é cooperar e agir de acordo com o que Ele fez e faz. Mas aí eu deixo a pergunta, o que precisamos para sermos salvos? É a pergunta do jovem rico, da nossa primeira palestra na sexta-feira da semana retrasada. João 16:8 nos diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é esse ele? O Espírito Santo. Então, nós precisamos permitir que a nossa vontade, nossa mente, o nosso coração, seja sensível ao poder transformador do Espírito Santo. Eu gostaria, nós já estamos caminhando para o final, eu gostaria de ler com os irmãos um testemunho. O testemunho de uma irmã nossa, chama Margaret Davis. E ela diz o seguinte: se de alguma maneira eu fizesse algo errado, ela está falando aqui, antes dela entender a mensagem de perdão pela fé. Se de alguma maneira eu fizesse algo errado, como, por exemplo, enganar ou contar uma mentirinha, foi brincadeira. Eu era fortemente convencida de que aquilo era pecado, e eu sabia que tinha que confessar e corrigir meu erro. Esses pecados eram fáceis de ver. Mas e os pecados do coração? Quando meu pai se irava com os filhos, ele os culpava e, portanto, desculpava a si mesmo. Queridos, quando nós culpamos alguém de um pecado que nós cometemos, tentando nos justificar os nossos erros, ao mesmo tempo que nós fazemos isso, nós estamos dizendo que nós não somos tão culpados assim, nós estamos nos desculpando. E quando eu tive, agora ela continua, e quando eu tive os meus filhos, eu fiz o mesmo que meu pai fazia. Quando eu ficava impaciente e irritada, era outra pessoa que merecia ser culpada, porque as pessoas haviam feito algo que eu não gostava ou não queria que elas fizessem. Quando meu marido era egoísta ou cruel com os filhos,
eu me ressentia e discutia com ele. Em minha mente, eu o culpava por meu ressentimento. Eu sempre arrumava desculpas para os pecados do meu coração até começar a estudar, que é o que nós estamos fazendo. E só então Deus foi capaz de me convencer de que eu não era justa e que não estava pronta para o juízo. Eu não possuía o fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Cristo. Entende? Então, meus irmãos, nós estamos falando aqui de um processo, e o processo se chama conversão. A conversão, ela só começa ali. O processo de conversão, ela tem um início no batismo. Mas o processo de conversão, ele também pode ser chamado de santificação. E ele não para. É pela influência do Espírito Santo que somos convencidos do pecado e sentimos a nossa necessidade de perdão. Ninguém. Lembra no início da palestra do nosso estudo que falou que a nossa maior necessidade é sermos cristãos contritos? Olha o que diz aqui essa parte marcada. Ninguém, senão os contritos, são perdoados. Mas é a graça de Deus que torna o coração penitente. Ele conhece todas as nossas fraquezas e enfermidades. E olha aqui a promessa de conselhos para a igreja, 48. Ele nos ajudará. Você não diz amém? Jesus prometeu que nesse processo de conversão, de santificação, nós tivermos o coração contrito, ele nos ajudará. Atos 26, 18, olha o que o Senhor Deus nos diz. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Santificação pela fé. Queridos, tudo isso que nós estamos estudando se resume aqui neste verso. O Espírito Santo nos abre os olhos e das trevas nos convence nos traz das trevas, das trevas, ele nos converte à luz, ele nos tira das trevas, ele nos tira do poder de Satanás e nos leva em direção a Deus. E só assim nós recebemos a remissão dos pecados. Só assim nós teremos uma herança entre aquele grupo de pessoas que também estão buscando o mesmo que nós e que estão sendo santificados pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, nos render ao amoroso poder do Espírito Santo, para que nós possamos ser convencidos de quem nós somos e do quanto necessitamos de Cristo habitando em nós. Lembram? Desde o primeiro dia de estudos, nós estamos repetidamente insistindo nisso. Essas mensagens, elas são diretamente para mim, para Cleuma. Coloque o seu nome. E eu gostaria de repetir, esse é o último slide, eu gostaria de repetir essa citação. Quando Deus envia uma mensagem, ele atribui isso a ele, batendo a porta do nosso coração. Os laodiceanos autossuficientes excluíram Jesus. Mundanismo, presunção, orgulho e indiferença há tanto tempo prendem as almas nas cadeias da incredulidade, que agora, quando a voz é ouvida por meio dos seus mensageiros, rebelião e teimosia de alma são adicionadas para aprofundar a culpa. Vestidos com suas vestes inúteis de justiça própria, eles se sentem insultados quando lhes dizem que estão nus. A voz do Senhor, a voz do Salvador é ouvida. Quer que diz essa voz? Eis que por meio de meus mensageiros designados estou à porta e bato. A pergunta final: irás permiti-lo entrar? É a mensagem de Deus. Em Apocalipse 3:20, ampliada.
explicada. Olha o que o Senhor Deus fez por nós ao nos dar o espírito de profecia. Como eu sou grata pelo ministério de Ellen White. Como eu sou grata pela bondade, o amor infinito do Senhor ao nos dar os testemunhos. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a vivermos vida santa com Cristo enquanto ainda estamos aqui nesta terra. Que possamos nos arrepender, que possamos confessar e nos arrepender e abandonar e viver a vida de Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade e de infinita misericórdia, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por essa luz que o Senhor tem derramado em profusão sobre o Teu povo. O Senhor tem feito maravilhas na minha vida e os meus irmãos, na vida dos meus irmãos. Por favor, Pai querido, não permitas que ao sairmos hoje da Tua presença, vivamos o restante deste dia como se nada tivesse acontecido, como o Senhor não tivesse falado o que precisamos mudar e o que precisamos viver para sermos como o Senhor é, puro e santo. Por favor, Senhor Deus, fortalece a nossa fé e ajuda-nos a termos os nossos olhos espirituais abertos para percebermos os pecados espirituais que ainda abrigamos no mais profundo de nossa alma. Nós autorizamos neste momento que o Santo e Bom Espírito, o Consolador, o representante de Cristo, haja em nossa vida, nos revelando aquilo que precisa ser abandonado. Por favor, Senhor Deus, não permita que terminemos a nossa história nessa terra em trevas, mas queremos ser como o Senhor é. Repetidas vezes, Senhor, queremos ser como o Senhor é. E nos ajude. Sem o Senhor, não conseguiremos, Pai. Mas o Senhor prometeu nos ajudar. E cremos que o Senhor já está cumprindo isso neste momento em nossa vida. Obrigada por nos ouvires, por estes momentos que tivemos juntos. Em nome de Jesus. Amém.